E o que a gente quer começar a fazer agora é começar a animar. Então, como qualquer outro layer, a gente pode animar isso aqui nas propriedades básicas. Então, dentro do Transform, eu posso aumentar a escala, posso movimentar para um lado e para o outro, rotacionar, qualquer uma dessas coisas. Mais ainda, o que eu posso fazer é fazer animações próprias de texto. Então, como é que a gente faz isso? O After Effects ele é muito feliz nesse sentido porque ele já traz algumas animações prontas de texto que eu gosto de usar, porque facilita e acelera o trabalho. Então, a gente vem em Effects, em Presets. Tá? Essas animações você não vai encontrar aqui em Effects, como a gente estava procurando antes. Tá? Você vai encontrar direto aqui na nossa tabela de Effects and Presets. E, sem escrever nada, você vem aqui em Animation Presets. Esses Animation Presets servem para tudo, então servem tanto para texto quanto para qualquer outro tipo de layer. Mas a gente também ainda tem as animações específicas de texto. Então, ele abre todo um menu, toda uma gama de opções aqui para você trabalhar. Uma que eu gosto de usar muito nesse caso, e é por isso, inclusive, que eu escolhi essa fonte, é o Typewriter, quer dizer, datilografar. Então, a gente vem Animate In, então é uma animação de entrada de texto. A gente vem até aqui embaixo, ó, e clica Typewriter. De novo, se eu clicar 2 vezes, ele vai ativar esse efeito no meu layer. Lembrando que ele vai jogar esse efeito aonde a minha agulha estiver. Então, se eu tiver minha agulha aqui no meio e clicar 2 vezes, ele vai começar a animação a partir daqui. Como eu quero que ela comece do início, eu arrasto minha agulha para o início e clico Typewriter 2 vezes. Cliquei. Aí ele sumiu. No que ele sumiu, ele te mostra aqui 2 bolinhas. Essas bolinhas significam que tem keyframes aqui, mas elas estão assim porque você não consegue modificar, eu não consigo mexer nessa bolinha. Então, o que quer dizer? Quer dizer que eu tenho que entrar em várias propriedades aqui dentro até achar onde está o meu keyframe. Ou, como eu falei lá no início, você pode clicar U para apresentar essas propriedades. Então, se eu fechar isso aqui na minha setinha, se eu clico U, ele vai abrir direto a propriedade que está animada. Então, se eu der uma barra de espaço aqui, para a gente ver como é que a animação está, a gente pode ver que está bem devagar, mas já dá uma ideia do que está acontecendo. Para você fazer isso aqui manualmente, você teria que fazer uma máscara, letra por letra, e animar a opacidade dela. Então, essa é a vantagem dos presets de animação de texto, porque já vem prontos para você, sem você ter que trabalhar muito, sem você ter que pensar muito. Então, agora o que eu quero fazer é deixar isso um pouco mais rápido. Como é que eu deixo isso mais rápido? Eu seleciono um keyframe final, e trago ele aqui para o início. Pronto. Aqui a gente tem já uma animação pronta de texto. Agora, se eu quiser adicionar ainda, o que eu posso fazer? Todas essas propriedades aqui, todos esses presets de animação podem ser adicionados ao meu texto. Então, eu posso sair e botando mais e mais. Mas, além de pegar umas animações já prontas, você ainda pode vir no seu próprio texto e criar sua própria animação do zero. Então, como é que a gente faz isso? Então, abre aqui a setinha e você vai ver, vamos fechar nossos menus aqui. Pronto. Você vai ver aqui em Text que você tem uma linhazinha escrito Animate. E nessa linhazinha Animate você vai escolher o que você quer animar. No caso, por exemplo, eu posso querer animar o tracking. Como eu falei para vocês, vamos só recapitular aqui. Se eu fechar o meu menu de Effects and Presets e vier em Character, eu falei para vocês que eu posso, com o meu layer selecionado, eu posso modificar o tracking do meu texto. Mas aqui, no caso, eu não consigo animar, porque não tem reloginho nenhum. Mas, se eu venho aqui no meu layer, texto, Animate, e venho em Tracking, eu já consigo animar. Se eu clico, e o que ele faz? Ele vai criar um Animator 2, quer dizer, ele criou um conjunto de propriedades que agora podem ser animadas de acordo com o que você quer. Então, eu posso vir aqui em Range Selector, tá? E agora eu posso começar a mexer nesses valores para ver como que isso vai afetar o meu texto, beleza? Então eu vou fazer o Tracking Amount, que é isso aqui, e vou animar isso junto com uma minha animação de Typewriter. Então eu venho aqui, clico no Tracking Amount, vamos começar em 50, e aí
chegando aqui no finalzinho, no 1 segundo, eu vou botar isso aqui em 0. E agora eu fecho meu Animator 2. E se eu der um play, a gente pode ver que as duas animações estão se complementando. Você ainda pode fazer uma animação com o offset da outra. O que isso significa? Se eu selecionar o meu texto aqui e clicar U, eu abro as duas propriedades que estão animadas. Então, se eu quero, por exemplo, deixar a segunda propriedade um pouquinho mais para frente, eu posso botar um pouquinho mais para frente e dar um offset assim dessa forma. Ou ainda, posso botar o meu typewriter, selecionando os dois keyframes, um pouquinho mais para frente, e aí eu pego só o finalzinho da animação. Lembrando ainda também que aquela brincadeira que a gente estava fazendo com easy in e easy out também serve para isso. Serve para qualquer propriedade que tenha um keyframe. Então, se eu selecionar tudo aqui e clicar F9, ou, só para relembrar, botão direito, Keyframe Assistant, Easy, a gente consegue ver que tem uma desaceleração também já no finalzinho. E essa é uma das formas que a gente pode começar a animar o nosso texto.